Imagine um mundo onde você nunca mais cairia naquele papinho daquelas pessoas golpinhos que fala que te ama, que gosta de você, trata você como um príncipe ou como uma princesa, manda mensagens, traz flores e é todo romântico, e um dia começa a te tratar que nem um lixo, pra depois, no final das contas, te mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: eu não tô pronto pra namorar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal, e hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um filme chamado Acompanhante Perfeita. Vocês devem estar achando que é um filme aquele assim, tipo... Garota do Job, mas não é. Mas antes de eu começar a falar sobre este filme, já deixa o seu like para vocês me ajudarem a fazer este canal a crescer, se inscrevam, ativa as notificações para vocês não perderem nada, porque é aquele negócio, passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. E sem mais enrolação, vamos falar sobre este filme que tem a ver Acompanhante Perfeita, nunca mais cair num golpinho. Eu vou te explicar tudo. Bora pro vídeo. Acompanhante Perfeito é aquele tipo de filme que você chega e fala: meu, não dou nada, parece que é um negócio meio bocó ou blé, mas na verdade com o tempo que você vai assistindo o filme, você vai se interessando e vai mergulhando cada vez mais na história, porque é um eita atrás de vixe, e um vixe atrás de eita. Sério, gente, é aquele filme que você não dá nada, mas entrega tudo. E a história fala sobre Josh e Iris. O filme começa com aquela visão linda e maravilhosa, como se você estivesse conhecendo o amor da sua vida, no caso, a Iris. E ela vai narrando sobre aquele momento lindo e maravilhoso onde que ela conhece Josh. E assim, eles estão no supermercado, aí ele olha ela de longe, quando ele entra pelo supermercado, ela tá com um carrinho empurrando, ele se interessa, aí tem aquela troca de olhares, e aí, daquele jeito bem desengonçado e encantador, ele encanta ela, se apresentando: oi, meu nome é Josh, e ela: oi, meu nome é Iris. Os dois dão risadas, aquelas gargalhadas, literalmente como um filme romântico. E aí, depois que passa essa cena linda e maravilhosa de o início de um grande romance que parece ser pra vida inteira, Iris simplesmente acorda no banco do passageiro de Josh, e eles estão a caminho de uma casa. Aí vem o perigo, gente. Tudo em filme americano que tem uma casa no meio do nada, distante, perto de um lago. Alerta vermelho, vai dar merda. Vai dar muita merda. Mas eles não aprendem. E aí, com isso, eles estão chegando nessa casa de tão distante da cidade. E ela começa a falar que tá meio insegura de estar num fim de semana, alguns dias, com os amigos do Josh, porque ela sabe que uma das amigas dele não gosta dela e os outros parece que ela vai conhecer ali. Ele vai convencendo, falando que tá tudo bem, que eles já tinham planejado essa viagem há mais de 6 meses e que ia dar tudo bem, que ela só simplesmente teria que ser agradável, sorrir pra todo mundo. Só com essa frase eu já ia mandar a puta que pariu, porque, mano, vem me mandar, tipo, ser agradável. Isso é uma pessoa meio filha de uma égua comigo. Eu tenho que ser agradável e ficar sorrindo? Por uma casa eu sou uma bocó? Não, mas ele fala isso. Chegando na casa, é aquela casa linda e maravilhosa, né? Uma puta de uma mansão toda tecnológica, toda cheia de, sabe, aquele bem aesthetic home, né? Daquele povo ricaço. Eles entram, conhecem todo mundo, tem um que tá cozinhando, o outro tá servindo vinho, a outra tá bebendo vinho, e eles vão conversando, tipo aquele fim de semana, né? Vamos alugar uma casa de campo e vamos passar um fim de semana fazendo loucuras. Beleza, eles chegam, o anfitrião começa a conversar com eles, que na verdade a casa é do namorado da amiga dele. E, gente, o nome do namorado dela... Ai, gente, é bem estranho e ao mesmo tempo engraçado. Ele é um russo chamado Sergei. Gente, eu achava que esse tipo de nome era só no Todo Mundo em Pânico, mas não, nesse filme tem. Beleza, ele começa a conversar com o pessoal, falando que os quartos deles são lá no andar de cima, que como sempre, né, tem que ser uns 500 mil andares, porque o cara é rico pra caramba. E aí ela fala assim: ai, gente, a viagem foi longa, eu só preciso de um banho. E aí eu reparei numa coisa muito engraçada, que ela toma banho e a maquiagem fica intacta. Me passa o contato do seu maquiador ou então dos produtos que você tá utilizando, porque isso na nossa vida, principalmente uma pessoa que sua pra caramba, ou então quer ficar sempre naquele jeito, acordei linda, essa maquiagem ia ser perfeita. Bom, ela chega, termina o banho dela e repete novamente o que o
amado Josh diz que ela tinha que ser agradável, sorrir e ia ficar tudo bem. Beleza, eles descem, eles estão no jantar, um dos colegas está cozinhando, né, que é uma maravilha, né, e aí ele começa a contar também a história de como ele conheceu o namorado dele. Sim, existe um casal homoafetivo nesse filme. Eles começam a conversar e depois eles terminam o jantar, vão pra meio que um happy hour na sala depois do jantar, mais ou menos isso. E eles estão conversando, um começa a ligar o som e é aquela noite perfeita, né? Noite de vinhos, com jantar, essas coisas. Bem aquele rolê de 30 a mais. Depois eles vão pro quarto deles, rola aquele amorzinho maravilhoso, que eu achei meio estranho, né? O jeito que ele fica, mas tudo bem, né? E aí rola aquele amorzinho e depois vem o próximo dia. No próximo dia, a Iris tá toda feliz porque ela tá querendo dar um passeio perto do lago. Vocês podem estar achando que é perigoso? Talvez. Mas aí ele chega e fala, eu não tô afim não, eu acho que eu bebi muito e aí eu tô com dor de cabeça, tá um negócio meio estranho. Aí ela chega e fala, mas você que deu a ideia pra gente fazer esse passeio no lago, esse lugar tá tão lindo, o dia tá tão lindo. Aí ele falou, não vai rolar não, eu tô com dor de cabeça, eu tô com muita ressaca. Pode ir lá, se você tá bem. Aí ela, tem certeza que você não vai ter problema de ficar sozinha? Aí vem a dependência emocional, né? Aí ele, não, tá tudo bem, pode ir lá passear. Aí ela pega a bolsinha dela e vai linda, feliz e saltitante pra beira do lago passear, tomar um sol, sei lá, uma vitamina D. No que ela desce e chega lá no lago, lindo e maravilhoso, já tem duas despreguiçadeiras ali, ó, plena, né? Vai lá, quem aparece? Serguei. Eu não me acostumo com esse nome. É muito todo mundo em pânico, mas tudo bem. Serguei aparece lá com o seu sotaque russo e começa a conversar com ela. Conversa vai, conversa vem. Ela fala que vai sair dali, né? Porque o Josh deve estar precisando da ajuda dela, né? Porque ele é um cara de 30 e poucos anos que precisa realmente que alguém fique de olho nele um tempo todo. Ou ela tem muita dependência emocional. Mas isso se explica depois. E aí ele começa a conversar e fala, não, ele tá tudo bem, a casa é segura, tá tudo certo, tudo mais. Fica aí, faça companhia pra mim. Para um velho russo chamado Serguei. Não passa seriedade nenhuma. No que ela aceita, ele acaba pedindo pra ela passar protetor solar nele. Sim. É. E aí ela vai e passa daquele jeito assim bem, ai meu Deus, estou tocando em outro homem, além do meu amado. Isso pode gerar um ciúme doentio no Josh. Isso que tava na cabeça dela, né? E aí ela começa a passar como se, sei lá, ele tivesse quente ou sentisse nojo do cara, porque o coração dela só pertence ao Josh. E aí ela tá lá passando, aí ele fala, nos ombros também, porque eu não quero bronzear muito. E pela cara ali, e pelo jeito que ela tá vestida, não tá fazendo nenhum sol de rachar. Vem pra cá, pra praia do Rio de Janeiro, ou então pra qualquer praia aqui do Brasil. Aí sim você vai ver o que quer torrar, senhor Serguei. Nisso que ela está passando, ele pega a mãozinha dela aqui e começa a falar, nossa, sua mão é macia, é bem o que disseram. E aí ele começa a dar uma cantada, ela começa a ficar com medo, começa a atacar ela. É exatamente isso do que você tá me imaginando. Nisso que ele começa a atacar ela, ela vai lá, pega a garrafa de vodka e dá na cabeça dele. E isso ele cai e bate com a cabeça na pedra. Na minha cabeça eu vai falar, foi com Deus. Mas na verdade não, ele não foi com Deus naquele momento. Naquele momento. E aí depois ele levanta todo doido assim ali. Aí ele fica furioso com ela e ataca de vez e começa a estrangular a mulher. E nisso ela encontra uma faquinha que está no bolsinho dela e no pescoço. Serguei vai dessa pra melhor. Nisso que ele vai dessa pra melhor, ela fica toda transtornada, porque o cara tava tentando fazer umas coisas que ela não queria, porque ela só ama o Josh, e ela não tava nem um pouco afim, né? Isso daí não vem ao caso, o cara é meio louco das ideias, achando que tá aqui, Brasil... Não, no caso era ali a América. Tava na América e pode fazer o que quiser? Não é a Rússia não, rapaz. Tome respeito ao país que tu tá. E aí ela volta correndo toda desesperada, avisando pro pessoal todo, meu, o que eu fiz, o que eu fiz. No que ela entra na casa, tá todo mundo na sala, conversando, e o povo fica todo transtornado, porque ela tá toda lotada de sangue. E aí ele fala, o que você fez, Iris? A namorada de Serguei, né, que aí a gente descobre que ela não é namorada, ela é amante dele. Sai correndo atrás do cara. Ela toda desesperada, falando que ela não tinha culpa, que ele atacou ela e ela só tava se defendendo, era legítima defesa e tudo mais. Só que assim, fia, até você explicar que focinho de porco não é tomada, o negócio ficou feio pro seu lado. E aí eles simplesmente ficam todos transtornados, porque tem uma assassina dentro da casa, e do nada o Josh chega e fala, Iris, dorme! E a menina faz, desliga. Aí você fala, meu Deus, que é isso?
E aí você descobre que a Iris, na verdade, é um robô. Nisso que a gente descobre, né? Eu já fiquei de boca aberta, né? Quando eu falei, meu, eu achava que ela era só uma menina tonta com dependência emocional ao extremo desse Josh, que nem era tudo aquilo, né? Nisso todo mundo começa a amarrar ela, porque ela passou de uma garota indefesa, não tão indefesa, que assassinou um russo chamado Sergei, para um robô assassino. E a gente sabe muito bem o que acontece com robôs assassinos. Eles amarram ela e eles vão ligar para a empresa para falar que a mulher deu um defeito. Eles vão ligar para a polícia, né, para falar, ó, a minha robô matou o dono da casa. E aí a gente tá mandando ela de volta para a fábrica porque ela deve estar com algum defeito. Colegas, os amigos homoafetivos dele, vamos fazer isso lá fora, chamar a polícia lá fora, que quero me despedir da Iris, porque a gente passou vários momentos juntos. Os amigos dele vão pra fora, ele liga a Iris novamente. Ela tá toda amarrada na cadeira e ela começa, desculpa, eu só fiz em legítima defesa. Ué, por que eu tô toda amarrada? Nisso que ela tá toda amarrada, ele começa a explicar que ela, na verdade, não é uma pessoa, e sim uma robô. E ela fala, não, eu tenho memórias, eu sinto tudo que eu sinto por você, esse amor que chega a doer o peito. Ele, então, é tudo programação. Ela, não, é impossível, mas eu tenho memórias. Ele, programação. Aí ele começa a mostrar o celular e o aplicativo que ele usa pra controlar ela. Dá pra controlar tudo, gente. Até mesmo o nível de inteligência, a cor dos olhos, cor do cabelo, como que ele quer. Se ele quer que ela seja uma bocó, se ele quer que ela seja super inteligente. E aí a gente descobre que Josh é um perfeito de um babaca. Porque ele colocou a inteligência dela em 24%. O cara é tão manipulador, que ele só consegue se relacionar com pessoas que têm 24% de inteligência ativa. Insegurança a mil. E aí ele conversa com ela e fala que ele vai devolver ela pra fábrica porque ela tá com defeito. A amiga dele, a namorada do Sergei, aparece e aí começa a falar, né, que já era, o cara foi dessa pra melhor e tudo mais. E aí a gente descobre que os dois estavam planejando e que ele adulterou o sistema da mulher, as programações da Iris, porque ele queria realmente que ela fizesse isso, que é toda aquela prática, né? Todo mundo que vai criar um robô, cria aquela programação que não pode machucar o humano, que tem que obedecer, e assim não é. Ele cancelou tudo isso e deu um plus ali, que é a habilidade de se defender. Nisso, ela encontra a faquinha que ela utilizou, né, pra dar no Sergei. Pra alguém que tem 24% de inteligência, até que ela foi inteligente. Ela dando uns pulinhos assim com a cadeira, cai no chão e se desamarra e sai correndo. Detalhe, tinha duas pessoas que estavam do lado de fora, né? O casal homoafetivo. E assim, os dois não vê ele. Na verdade, um viu. Ele chegou a falar, amor, olha lá. Ele, calma, querido, eu estou no telefone. Depois a gente conversa. Nisso, a Iris corre pra dentro da floresta. O Josh e a namorada do Sergei voltam pra sala. Cadê a Iris? Sumiu. Eles saem correndo atrás dela e falou, gente, a gente precisa achar a Iris e tudo mais. Aí ele falou assim, ué, mas ela não tava amarrada na cadeira? Pois bem, ela se soltou e ó, se escafedeu. Então eu acho que esses tipos de ações, essas coisas simples, a gente precisa somente de 24% da nossa inteligência. E ela conseguiu ser bem inteligente. No que ela pegou esse celular e saiu correndo, ela tava na floresta e ela começa a ver que realmente que ela é uma robô e ela entende tudo. Mas é tão real que começa a entrar em conflito dentro dela. E o que ela faz? Simplesmente ela aumenta a inteligência dela para 100%. Para uma pessoa que estava utilizando apenas 24% de inteligência, ela foi bem inteligente. Aumentando a inteligência dela para 100%, além de ser uma robô assassina, agora ela virou um super robô. Só que um pouquinho mais humano. E aí, antes de ir atrás, eles contam, o Josh e a namorada do Sergei conta para os amigos homoafetivos o plano deles e o que ele fez e o que o Josh fez com a Iris. E aí ele fala, você é louco, tudo mais, tudo por causa de grana? Sim, porque o Sergei tinha uma péssima mania, em vez de guardar tudo no banco, era num cofre atrás de um quadro. E aí depois eles começam a conversar, a discutir como que vai ser misturada aí, dividida essa grana toda, já que o cara tava morto e o plano tava quase dando certo. Aí eles falam, não, vamos dividir em 4. Aí ele falou, não, só em 3. Não, vamos dividir em 4. Não, só em 3. 3. Aí ele falou assim, não, são só 3 pessoas, mas um robô não. Aí a gente descobre que o parceiro do homoafetivo também é um robô. Beleza, ele manda o cara desligar, né, porque isso afeta os sentimentos do robô. E ele falou, não fala isso. Eles não podem saber que eles são robôs. O cara, eu acho que não leu sabe, aqueles termos antes de você contratar um serviço? Exatamente. Quando ele conta a história de como conheceu ela de verdade, que não é aquela cena lá no supermercado, ele fala, né, que ele fez uma encomenda, porque ele não consegue arranjar ninguém, e simplesmente fez assim, ó.
assinei os termos. E não leu nada. E aí, mais pra frente, você descobre que ele deveria ter lido certinho. E aí começa a caça a Ares. Por quê? Porque a Ares sabe de tudo, tem as coisas tudo dentro dela, é uma robô, né? Então tem uma memória enorme dentro dela e eles precisam dela pra devolver pra fábrica pra concluir o plano. Nessa que eles caçam, pegam uma arma e vão atrás. E aí o casal homoafetivo encontra ela, né? Estão no mesmo ambiente que ela. E ela vai escutando tudo o que vai acontecendo sobre o plano e tudo mais. Detalhe, os robôs não podem mentir. Isso é uma programação, tipo, colossal. E também não seria uma boa ideia o cara, mesmo hackeando o sistema dela todo, tirar essa modalidade dela de não poder mentir. Nisso que ela descobre, o celular do Josh acaba tocando e está no bolso dela. E aí os dois começam a caçar ela. Aí vai aquela briga, rola de um lado, rola de um outro, não sei o que, nananã. Fim das contas, a Ares acaba matando o humano homoafetivo, não o robô. Que, gente, deu uma dosinha, porque eu achava ele tão fofo, tão fofinho. O robô dele, como ele ama ele, né, fica transtornado. Só que ele é muito bonzinho e provavelmente ele também tinha uma inteligência por volta desse, assim, né, e agressividade zero. A Ares foge e ela começa a pensar como que ela vai sair daí. E o lugar mais seguro é a casa dela. E aí, como que ela vai chegar até lá? Ela começa a fazer essas probabilidades na cabeça. Aí você vê que ela tá usando 100% da inteligência. Chegou lá, ela usa as probabilidades e ela tem a ideia de usar o carro. E eu achei muito legal como que ia funcionar do carro. É tudo através de voz e é tudo automático. E isso seria muito bom hoje em dia, porque aí os ladrões não iriam roubar nossos carros. A não ser que eles pegam a nossa voz e ficam lá, mas também poderia ser perigoso. Aí o número de sequestros iriam aumentar. Eles têm essa criatividade. Beleza, ela sai correndo pra ir até o carro. Quando ela chega no carro, o Josh encontra ela. Aí ela consegue fechar, mas antes de fechar, ela dá uma prensada na mãozinha de Josh. Nisso que ela ama ele, né? Mas agora ela tá usando 100% da inteligência. E descobriu que ele é um babaca. Voltar pra casa. Só que a voz dela não é reconhecida pelo carro, porque o carro é do quê? Carro do Josh. Então ela pega no aplicativo e começa a mexer na voz dela até ficar com a voz idêntica do Josh. Consegue e cai fora ali daquele lugar de tão distante numa casa no meio do lago. E aí, nisso que ela está andando pela estrada, o Josh liga pra polícia e fala, ó, meu carro foi roubado, gente, dá um jeito. E aí a polícia é muito eficaz. Quando sabe que o carro é roubado, eles simplesmente desligam o carro inteiro. E aí ela não consegue ligar, ela não sabe como ligar, porque a única coisa que ela aprendeu é ver o Josh tagarelando com o carro. E nisso que ela está lá, ela falou assim, não, eu tenho que sair. O carro tá todo trancado, tá tudo desligado, e agora? Vou chutar a janela. Nisso que ela tá chutando a janela, aparece um policial. E aí ela tem a brilhante ideia de começar a falar russo pro policial não entender o que ela está falando e como ela não pode mentir, ela iria falar a verdade, só que o cara não ia entender. E lá na floresta, o Josh pega o querido homoafetivo, o robô do amigo dele, já que o amigo dele foi dessa pra melhor, e programa ele pra se apaixonar por ele. Conseguindo isso, ele hackeia todo o sistema do amiguinho lá, e aí ele vai lá e começa a colocar a agressividade dele em 100%. E manda caçar a Ares e trazer ela de volta pra casa, beleza. E nisso que o policial tá conversando com ela, ele tá falando com ela tá falando em russo, ele tá tentando entender, aparece o robô homoafetivo. E aí, o que ele faz? Desce o cacete no policial pra pegar a Ares. Quando ele chega lá, tudo bonitinho, pega o celular do Josh e desliga a Ares de vez. Coloca todo mundo dentro do porta-mala. Não, a Ares estava no porta-mala. Coloca todo mundo dentro do porta-mala e volta. E aí o nosso amigo robô volta pra casa e mostra pro Josh que ele cumpriu a missão. Pegou a Ares, só que ele trouxe uma lembrancinha junto. E eles não contavam com isso. A amiga dele, que é a namorada do Sergei, fica transtornada, porque o robô simplesmente deformou a cara do policial na porrada. E aí ela fala, não, gente, não dá, não aguento mais, vou pegar minha parte e vou cair fora. Ele falou, não, você tem que ficar aqui, a gente tem que dar um jeito. Ela, se vira, eu só dei a ideia pra gente pegar a dinheirama. Quem planejou e arquitetou tudo isso que tá dando tudo errado foi você. Azar seu, vou pegar minha parte e ir viver la vida. E aí, nisso que ela tá saindo, ele não consegue conversar, né? Porque ele não tem a capacidade de conversar direito com uma mulher, porque ele é um babaca. Ele simplesmente manda o robô parar a menina. E como o robô para a menina? Dando uma facada nas costas dela. Aí vai parar de vez. Parar o pulmão, parar o coração, parar tudo. E é exatamente isso que acontece. A menina vai descer pra melhor. Ele liga a Ares, enquanto o amiguinho dele lá, o robô, tá fazendo um belo de um jantar. E a Ares tá do outro lado agora, em vez de com corda, ela está algemada. Ele vai conversando, falando um monte de coisa. Aí vem umas cenas mais tenebrosas e doentias que uma pessoa pode ter. Então, gente, se você receber um não de uma pessoa, segue a vida.
Não dá como o Josh, que é um babacão. E aí ele chega e fala, você realmente sente dor? Aí ela, sinto. Ele, vamos ver. Aí ele tira a inteligência dela de 100% e volta pra 20 poucos, né? Porque ela precisa ter um mínimo de inteligência pra poder se comunicar. Aí ele chega e fala, põe o braço pra frente. Aí ela põe o braço pra frente. E aí ele coloca a vela embaixo da mão dela. E aí realmente parece que a robô sente dor mesmo, que ela começa a chorar, começa a ficar assim, só que ela não se escandaliza, né? Porque é um robô. Mas aí deve ser da programação dela. E aí nisso ele recebe uma ligação e começa a conversar com a equipe que vai buscar a Iris. Ele dá uma de teatro ali, uma de ator e começa a falar com eles como se ele estivesse correndo atrás da Iris, conseguiu pegar ela e agora finalmente prendeu ela. E nisso que ele tá conversando com a equipe lá da empresa, a menina começa a pegar fogo. E aí do nada ele olha pra trás dele, tá pegando fogo, e manda o robozinho amigo apagar o fogo. Nisso que ela apaga o fogo, ele chega e fala, pega a arma, vamos brincar um pouquinho de roleta russa? Aí ela fala, não. Só que ela não consegue, porque ela recebe todos os comandos dele e ele programou ela pra isso. Ele coloca a arma na cabeça da guria e bullet. Iris desliga. Chega a galera da empresa pra buscar a Iris e começa a conversar. E aí ele inventa uma história bem lorota, que na minha cara, eu tava vendo os dois que foram buscar a robô. Sério mesmo que vocês estão acreditando nessa história? E nessa cara lavada de bocó desse garoto? Enquanto eu tô recolhendo aqui a robô, liga pra polícia, porque esse daí, ó, tá mentindo na cara larga. Ele mente que nem sente, a cara nem arde. Mas beleza, eles pegam tudo bonitinho e ele vai explicando. Ele fala, não, tudo bem, a gente vai reiniciar ela, porque a gente descobre que os robôs não são comprados, eles são alugados. Olha que nível a pessoa chega. Não consegue nem se relacionar com uma pessoa, nem se comunicar com um ser humano que precisa alugar um robô. É, né? Pode ser um futuro muito próximo, talvez. E aí eles começam a conversar, explicando o que eles vão fazer e os procedimentos que eles vão fazer pra ver onde que tá o erro. Só que o bonito achava que a CPU dela, todas as informações importantes, estavam na cabeça dela. Ser humano, né? Cérebro. Só que a galera foi muito mais inteligente. Que a parte da cabeça só tinha algumas funções oculares e de projeção, mas a parte importante mesmo estava na região do abdômen. E aí ele fica todo transtornado, principalmente quando o cara chega e fala que ela arquiva todas as memórias de visão e audição. Nossa, aí ele falou, ferrou, eles vão saber do crime, vão saber o que eu fiz e ela não pode mentir. Então ele tá na roça. Nisso que a galera sai com ela, eles falaram que vai ligar ela tudo pra ver o que tá acontecendo. No camburão lá da van, tá um upload e a galera tá lá conversando. E aí a gente descobre que os dois não são tão idiotas assim. E aí acho que o líder ali dos dois chega e falou assim, o cara tava mentindo na cara larga. Ele não sabe de nada. A gente vai ligar ela e vai entender tudo que aconteceu. E aí provavelmente ele alterou alguma informação dela e fez alguma cagada. E qualquer coisa a gente liga pra polícia. Nisso que eles estão saindo da casa, que aparece na frente deles, o nosso robô amigo. O nosso robô amigo desce bala nos dois, só que um consegue fugir. Aí ele vai caçando esse garoto pela floresta, enquanto a Iris acorda no camburão. Quando ela acorda, ela vai atrás de todo mundo com um taser de eletricidade gigante. E aí, assim, eles resetaram as programações dela, então ela não pode mais ferir ninguém. Ela ainda tem toda a memória. Ela tenta destruir o robô, só que ela não consegue porque ela não consegue ferir ninguém. E aí ele pega aquele teaser lá, ele quase matou o nosso coleguinha, né? Aí ele solta e fala assim, eu vou acabar com você. Ela começa a tentar resgatar esse sentimento que esse robô tinha pelo o garoto que foi dessa pra melhor. Ele relembra das coisas e aí ele fica todo chateado porque o amor da vida dele foi dessa pra melhor e acaba metendo bala em si mesmo. O nosso querido Josh, achando que tá dando tudo certo, tudo legal, tava arrumando as malinhas dele, né, com uma boa quantia de dinheiro ali, né, que segundo a nossa querida amiga que foi dessa pra melhor, que era namorado do Sergei, naquele cofre tinha mais ou menos não, mais de 12 milhões de dólares. Converte isso pra reais pra você ver o que acontece. E aí ele tá arrumando a malinha, ele começa a escutar o som. No que ele desce, tá lá tudo apagado. Aí ele chega, ai, Iris, eu sei que você tá ligada. Mas ele toma um sustinho porque ela começa a falar com a mesma voz dos amigos dela, do Sergei, de todo mundo até dele. Aí eles começam a conversar e aí ele chega e fala, ai, filha, você não pode me machucar. E ela falou assim, não, surprise, motherfucker. Eles mudaram a minha configuração. Eu pedi pra um amigo, só porque eu salvei ele do seu amigo robô que tava estrangulando ele, eu pedi pra ele mudar a minha configuração pra eu tomar as minhas próprias decisões e tirar todas as minhas restrições. Beleza, os dois começam a tacar o pau um no outro, ele começa a jogar a Iris de um lado pro outro, porque mesmo assim ele é mais forte do que ela, e aí tem uma hora que ela cai no chão, e aí ele vai pra cima dela. Aí você descobre que ele é um babaca, o
cubo. E aí ele chega e fala, antes de eu detonar você, fala pra mim que você não vive sem mim. Narcisista! Ela fala que não vai fazer, ele dá com a cabeça dela no chão. E aí ela fala que não vai fazer, ele dá com a cabeça dela no chão. Resumindo a ópera, ela acaba falando o que ele quer ouvir. E aí ele fala, então agora suas últimas palavras. Aí ela chega e fala, vai dormir, Josh. E dá com um abridor de garrafas de vinho na cabeça dele, que é automático. Aí você sabe o final dessa história, né? Nisso, a Iris fica toda transtornada, que ela matou mais uma vez, agora de forma consciente, mas ela não fica tão transtornada assim e vai tomar um belo de um banho e pega aquela malinha, sabe aquelas malinhas cheias das coisas que o Josh ele vai embora? Então ela vai usufruir pra ela própria. Nisso que ela está saindo, ela encontra outro casal e a mesma situação, que tá com uma robô e ele tagarelando. E aí ela olha pra ela, a robô que tá no outro carro, olha pra Iris e ela mostra a mãozinha dela de metal. E a moça fica toda transtornada. E aí, será que é o início da revolução das máquinas neste mundo? Pois é, gente, esse é o filme Acompanhante Perfeita, que no final não foi tão perfeita assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise desse filme. É um bom filme para vocês assistirem. Deixa aí nos comentários se vocês já assistiram Acompanhante Perfeita e eu quero saber o que vocês acharam. E se vocês alugariam uma acompanhante assim. Eu não alugaria. De jeito nenhum. Mas é isso, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like para vocês me ajudarem a fazer este canal a crescer. Se inscrevam, ativem as notificações para vocês não perderem nada que eu for trazendo aqui. Review de filmes, séries, react de trailers e entre outros. É isso, gente. Muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.